audiobook do livro A Natureza da Psique. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 3. Associação, as emoções e um quadro de referência diferente. Você normalmente organiza sua experiência em termos de tempo. No entanto, seu fluxo habitual de consciência também é altamente associativo. Certos eventos no presente irão lembrá-lo dos passados, por exemplo, e às vezes sua memória do passado irá colorir os eventos do presente. Associação ou não, fisicamente você se lembra dos eventos no tempo, com os momentos presentes seguindo os passados. A psique lida em grande parte com processos associativos, pois organiza eventos por meio da associação. O tempo como tal tem pouco significado nesse quadro. As associações estão ligadas, por assim dizer, pela experiência emocional. Em grande medida, as emoções desafiam o tempo. Quando você está em contato com sua psique, você experimenta conhecimento direto. Conhecimento direto é compreensão. Quando você está sonhando, está experimentando conhecimento direto sobre si mesmo ou sobre o mundo. Você está compreendendo seu próprio ser de uma maneira diferente. Quando você está lendo um livro, está experimentando um conhecimento indireto que pode ou não levar à compreensão. A própria compreensão existe quer você tenha ou não as palavras, ou mesmo os pensamentos para expressá-la. Você pode compreender o significado de um sonho sem entendê-lo em termos verbais. Seus pensamentos comuns podem vacilar ou escorregar e deslizar em torno de sua compreensão interior sem nunca chegar perto de expressá-la. Os sonhos lidam com associações e com validades emocionais que muitas vezes aparecem não fazer sentido no mundo usual. Eu disse antes que ninguém pode realmente lhe dar uma definição da psique. Deve ser experimentado. Uma vez que suas atividades, sabedoria e percepção surgem em grande parte de outro tipo de referência, então você deve frequentemente aprender a interpretar seu encontro com a psique para o seu eu habitual. Uma das maiores dificuldades aqui é a questão da organização. Na vida normal, você organiza sua experiência de maneira muito organizada e a empurra para padrões ou canais aceitos para ideias e crenças pré-concebidas. Você o adapta para se ajustar às sequências de tempo. Novamente, a organização da psique não segue tal predisposição aprendida. Seus pontos muitas vezes podem parecer caóticos simplesmente porque se espalham sobre suas ideias aceitas sobre o que é a experiência. Em Seth Speak, Seth fala em português, tentei descrever certas extensões de sua própria realidade em termos que meus leitores pudessem entender. Na natureza da sua realidade pessoal, tentei estender os limites práticos da existência individual como ela é usualmente vivenciada. Tentei dar ao leitor dicas que aumentariam o prazer e a satisfação pela prática espiritual e física na vida diária. Esses livros foram ditados por mim em um estilo narrativo mais ou menos direto. Em A Realidade Desconhecida, fui mais longe, mostrando como as experiências da psique se espalham à luz do dia, por assim dizer. Espero que desse livro, por meio de minhas orientações e das experiências de Robert e Joseph, o leitor possa ver as dimensões maiores que tocam a vida cotidiana e sentir a magia da psique. Esse livro exigiu muito mais trabalho da parte de Joseph, e esse esforço adicional em si foi uma demonstração de que os eventos da psique são muito mais difíceis de definir no tempo. Aparentemente, sua ação ocorre em todas as direções. Pode ser mais fácil dizer, por exemplo, este ou aquele evento começou em tal hora e terminou mais tarde em tal hora. Enquanto Joseph fazia suas anotações, porém, tornou-se evidente que alguns eventos dificilmente poderiam ser tão identificados e, de fato, parecia não ter começo nem fim. Como você vincula sua experiência tão diretamente no tempo, raramente se permite ter experiências, exceto em sonhos, que pareçam desafiá-lo. Suas ideias sobre a psique, portanto, limitam sua experiência com ela. Robert é muito mais tolerante do que a maioria dos meus leitores a esse respeito. Ainda assim, ele muitas vezes espera que suas próprias experiências pouco ortodoxas apareçam no tipo de traje ordeiro com o qual todos vocês estão familiarizados. Em nossa última sessão do livro, dei o título a este capítulo mencionando as emoções e a associação, e o fato de que a psique deve ser experimentada diretamente. Eu não ditei uma sessão de livro
novamente esta noite. Nesse ínterim, Hubert experimentou dimensões da psique novas para ele. Não lhe ocorreu que essas experiências tivessem alguma coisa a ver com este livro, ou que ao agir tão espontaneamente ele tivesse conseguido qualquer tipo de ordem interior. Ele queria que essas páginas seguissem ordenadamente uma a uma. Cada uma de suas experiências, no entanto, demonstra os caminhos em que as experiências diretas da psique desafiam seus conceitos prosaicos de tempo, realidade e sequência ordenada de eventos. Também serviram para apontar as diferenças entre conhecimento e compreensão e enfatizar a importância do desejo e das emoções. De certa forma, é claro, minha própria experiência é divorciada da de meus leitores, à medida que esta informação, o material de Sete, é peneirada através da experiência de Hubert. Você pode ver como ela se aplica à existência que é atualmente sua. As últimas experiências de Hubert são particularmente importantes, pois, por implicação, vão contra muitas das crenças centrais aceitas que são geralmente mantidas. Usaremos esses últimos episódios como uma oportunidade para discutir a presença do conhecimento que parece ser supernormal, disponível, mas geralmente intocado. Descreveremos mais adiante os gatilhos que podem tornar essas informações práticas ou trazê-las para o alcance prático. Em primeiro lugar, há vários pontos que quero destacar. Você nasceu com a inclinação para a linguagem. A linguagem está implícita em sua estrutura física. Você nasceu com a inclinação para aprender e explorar. Quando você é concebido, já existe um padrão completo para o seu corpo físico adulto, um padrão que é definido o suficiente para lhe dar o tipo reconhecível de forma adulta, embora variável o suficiente para permitir variações literalmente infinitas. Seria idiota da sua parte dizer que foi forçado a se tornar um adulto, no entanto. Por um lado, a qualquer momento, você pode encerrar o processo e muitos o fazem. Em outras palavras, porque o ladrão de desenvolvimento existe em seus termos, isso não significa que cada um desses desenvolvimentos não seja único. Em seus termos, novamente, então, em qualquer época terrestre, muitos desses padrões existem, em aspectos mais amplos, porém, todo o tempo é simultâneo e, portanto, todos esses padrões existem ao mesmo tempo. Você acredita nas áreas psíquicas? Todos os padrões de conhecimento, culturas, civilizações, realizações pessoais e de massa, ciências, religiões, tecnologias e artes existem da mesma forma. A psique privada, a parte de você que você não reconhece, está ciente desses padrões, assim como está ciente dos padrões biológicos físicos privados sobre os quais forma sua imagem. Certas inclinações e probabilidades estão presentes então em sua estrutura biológica para serem acionadas ou não de acordo com os seus propósitos e intenções. Você pode ter a habilidade de ser um bom atleta, por exemplo. No entanto, suas inclinações e intenções podem levá-lo em uma direção diferente, de modo que os gatilhos necessários não sejam ativados. Cada indivíduo é dotado de várias maneiras. Seus próprios desejos e crenças ativam certas habilidades e ignoram outras. A espécie humana embutiu em si todo o conhecimento, informação e dados de que pode necessitar em todas e quaisquer condições. Essa herança deve ser acionada psiquicamente, no entanto, como um mecanismo físico, como uma música é acionado por desejo ou intenção. Isso não significa que você aprende o que, em termos mais amplos, você já sabe, como, por exemplo, se você aprender uma habilidade. Sem o desejo desencadeador, a habilidade não seria desenvolvida, mas, mesmo quando você aprende uma habilidade, você a usa de uma maneira única. Ainda assim, o conhecimento da matemática e das artes está dentro de você, tanto quanto seus genes estão dentro de você. Você geralmente acredita que todas essas informações devem vir de fora de você, no entanto. Certamente as fórmulas matemáticas não são impressas no cérebro, mas são inerentes à estrutura do cérebro e estão implícitas em sua existência. Seu próprio foco determina as informações que estão disponíveis para você. Vou dar aqui um exemplo. Robert pinta como hobby. Às vezes ele pinta por períodos bastante longos de tempo e depois se esquece. Joseph é um artista. Hubert tem se perguntado sobre o conteúdo da mente, curioso para saber quais informações estão disponíveis para ela. As férias de Natal aproximavam-se. Ele perguntou a Joseph o que ele gostaria de presente, e Joseph respondeu mais ou menos: um livro sobre Cézanne.
O amor de Hubert por Joseph, seus próprios propósitos e suas questões crescentes, juntamente com seu interesse pela pintura em geral, desencadeou exatamente o tipo de estímulo que rompeu as crenças convencionais sobre o tempo e o conhecimento. Hubert sintonizou-se com a visão de mundo de Cézanne. Contato com Cézanne, mas a compreensão de Cézanne da pintura como uma arte. Hubert não tem facilidade técnica nem para seguir as instruções de Cézanne. Joseph é bastante fácil, mas não gostaria de seguir a visão de outro. A informação, no entanto, é extremamente valiosa e o conhecimento sobre qualquer tipo de assunto está disponível exatamente dessa maneira, mas é obtido por meio do desejo e da intenção. Isso não significa que qualquer pessoa, espontaneamente, sem nenhuma instrução, possa de repente se tornar um grande artista, escritor ou cientista. Significa, porém, que a espécie possui em si aquelas inclinações que irão florescer. Significa também que você está limpando o alcance do seu conhecimento ao não tirar proveito de tais métodos. Isso também não significa que, em seus termos, todo conhecimento já exista, pois o conhecimento torna-se automaticamente individualizado à medida que o recebe e, portanto, novo. Seu desejo atrai automaticamente o tipo de informação de que você precisa, embora você possa ou não estar ciente disso. Você é talentoso e quer ser um músico, por exemplo. Então você pode literalmente aprender enquanto está dormindo, sintonizando-se com o mundo de outros músicos, tanto vivos quanto mortos em seus termos. Quando estiver acordado, você receberá dicas, cutucadas ou inspirações internas. Você ainda pode precisar praticar, mas sua prática será de grande parte com alegria e não levará tanto tempo quanto outros. A recepção dessas informações facilita a habilidade e opera basicamente fora das sequências do tempo. O material Cézanne de Hubert, portanto, vem muito rapidamente, tomando uma boa parte do dia. No entanto, sua qualidade é tal que os críticos de arte profissionais poderiam aprender com ela. Embora algumas de suas produções possam levar períodos de tempo muito mais longos e resultar de um amplo conhecimento consciente da arte que Hubert quase não possui. As produções da psique, por sua natureza, portanto, destroem muitas das crenças mais acalentadas. Parece quase uma heresia supor que tal conhecimento está disponível, pois então qual é a utilidade da educação? No entanto, a educação deve servir para apresentar aos alunos tanto campos de atuação quanto possível, para que ele ou ela possa reconhecer aqueles que servem como gatilhos naturais, abrindo habilidades ou promovendo o desenvolvimento. O aluno vai então pegar e escolher. O material de Cézanne era do passado, mas o conhecimento futuro é igualmente acessível. Existem, é claro, futuros prováveis do ponto de vista do seu passado. As informações futuras estão teoricamente disponíveis lá, assim como o padrão futuro de desenvolvimento do corpo estava em seu nascimento, e isso certamente era prático. Seção 763. Existem, então, outras maneiras de receber informações além daquelas que você considera óbvias. Existem outros tipos de conhecimento também. Estes lidam com organizações com as quais você geralmente não está familiarizado. Não se trata apenas de aprender novos métodos para adquirir conhecimento, então, mas uma situação em que os velhos métodos devem ser momentaneamente deixados de lado, junto com o tipo de conhecimento que está associado a eles. Também não é uma questão de haver simplesmente uma outra categoria de conhecimento, pois existem inúmeras outras categorias, muitas delas biologicamente ao seu alcance. Várias das chamadas tradições esotéricas fornecem certos métodos que permitem ao indivíduo deixar de lado os modos de percepção aceitos e oferecem padrões que podem ser usados como recipientes para esses outros tipos de conhecimento. Mesmo esses recipientes devem necessariamente moldar as informações recebidas, no entanto. Alguns desses métodos são muito vantajosos, mas também se tornaram muito rígidos e autocráticos, permitindo pouco espaço para desvios. Dogmas são então estabelecidos sobre eles, de modo que apenas um determinado conjunto de dados seja considerado aceitável. Os sistemas não têm mais a flexibilidade que os deu origem. O tipo de conhecimento do qual você depende precisa de verbalização. É muito difícil para você considerar o acúmulo de qualquer tipo de conhecimento sem o uso da linguagem como você a entende. Mesmo seus sonhos lembrados são muitas vezes construções verbalizadas. Você também pode usar imagens, mas são imagens familiares, nascidas das percepções físicas educadas e, portanto, preconceituosas.
Esses sonhos lembrados têm significado e são muito valiosos, mas já estão organizados para você até certo ponto e colocados em uma forma que você pode reconhecer. Abaixo desses níveis, no entanto, você compreende os eventos de uma maneira totalmente diferente. Essas compreensões totais são então empacotadas, mesmo no estado de sonho, e traduzidas em termos usuais. Qualquer informação ou conhecimento deve ter um padrão se você quiser entendê-lo. A própria pintura de Hubert, seu conhecimento de suas habilidades psíquicas, seu amor por Joseph, tudo serviu para formar um padrão que então atraiu o material de Cézanne. Ele recebeu isso automaticamente, anotando as palavras que vieram quase rápido demais para ele acompanhar. Seu ofício ou arte de escrever trouxe o material para um foco claro. A informação em si, porém, nada tinha a ver com palavras, mas com uma compreensão global da natureza da pintura, um conhecimento direto. Hubert usou suas próprias habilidades como um recipiente. Este tipo direto de conhecimento está disponível novamente sobre qualquer assunto, para qualquer um que forneça um padrão adequado por meio do desejo, amor, intenção ou crença. Hubert se perguntou mais tarde se eu sonhei. O próprio estado de consciência habitual de MV é muito diferente do seu. Eu não alterno entre acordar e dormir como você. Eu tenho estados de consciência que podem ser comparados ao seu estado de sonho, pois eu mesmo não sou tão envolvido neles como estou em outros. Se eu disser a você, eu controlo meu estado de sonho, você pode ter uma ideia do que quero dizer. No entanto, não controlo meus sonhos, eu os realizo. O que você poderia chamar de meu estado de sonho está envolvido com os níveis de que falei, que existem abaixo de seus sonhos lembrados. Eu disse anteriormente que existem muitos tipos de conhecimento. Pense neles como estados de conhecimento. A percepção de qualquer um deles exige uma consciência sintonizada com cada um. Em minha condição de desperto, eu opero em muitos níveis de consciência ao mesmo tempo e, portanto, lido com diferentes sistemas de conhecimento. Em minha condição de sonho, ou melhor, em condições, formo elos de consciência que combinam esses vários sistemas, formando criativamente eles em novas versões. Acordando novamente, eu me torno consciente dessas atividades e as uso para aumentar as dimensões do meu estado habitual, expandindo criativamente minha experiência da realidade. O que eu aprendo é transmitido automaticamente para outros como eu, e seu conhecimento é transmitido a mim. Cada um de nós está consciente dessas transmissões, nos termos geralmente familiares a você. Você pensa na mente consciente. Nesses termos, existem muitas mentes conscientes. Você é tão preconceituoso, entretanto, que ignora informações que lhe ensinaram que não podem ser conscientes. Toda a sua experiência, portanto, é organizada de acordo com suas crenças. É muito mais natural lembrar de seus sonhos do que não se lembrar deles. Atualmente está na moda dizer que a mente consciente, como você a considera, lida com a sobrevivência. Ela lida com a sobrevivência apenas na medida em que promove a sobrevivência em seu tipo particular de sociedade. Nesses termos, se você se lembrasse de seus sonhos e se beneficiasse conscientemente desse conhecimento, até mesmo sua sobrevivência física estaria mais garantida. O nível da vida onírica lida particularmente com a condição biológica do corpo, quando a você não apenas indícios de problemas de saúde, mas também as razões para eles e as maneiras de contorná-los. Informações sobre o futuro provável também são fornecidas para ajudá-lo a fazer escolhas conscientes. Vocês aprenderam a si mesmos que não podem estar conscientes em seus sonhos. Entretanto, porque interpretam a palavra consciente, de modo que ela indica apenas seu próprio conceito preconceituoso, como resultado, vocês não têm nenhum padrão culturalmente aceitável que lhes permita usar seus sonhos com competência. Estados de transe, devaneios, hipnotismo, estes fornecem algumas dicas das várias diferenças que podem ocorrer do ponto de vista da consciência desperta. Em cada um, a realidade aparece de outra forma e, nesse caso, regras diferentes se aplicam. No estado de sonho ocorrem variações muito maiores. A chave para o estado de sonho, no entanto, está no estado de vigília, no que diz respeito a você. Você deve mudar suas ideias sobre o sonho, alterar seus conceitos sobre isso, antes de começar a explorá-lo. Caso contrário, seu próprio preconceito de vigília fechará a porta. Do jeito que está, você expressa muito pouco de toda a sua personalidade.
Minha observação não tem nada a ver com seus conceitos aceitos das porções inconscientes do eu. Suas ideias do inconsciente estão tão ligadas às suas ideias limitadas de personalidade que não fazem sentido nessa discussão. É como se você usasse apenas um dedo de uma mão e dissesse: esta é a expressão adequada da minha personalidade. Não é apenas que existam outras funções na mente não utilizadas, mas que nesses termos você tem outras mentes. Você tem um cérebro, é verdade, mas permite que ele use apenas uma estação, ou se identifique com apenas uma mente de muitas. Parece evidente para você que uma pessoa tem uma mente. Você se identifica com a mente que usa. Se você tivesse outro, então pareceria que você deveria ser outra pessoa. A mente é um padrão psíquico através do qual você interpreta e forma a realidade. Você tem membros físicos que você pode ver. Você tem mentes que são invisíveis. Cada um pode organizar a realidade de uma maneira diferente. Cada um lida com seu próprio tipo de conhecimento. Todas essas mentes trabalham juntas para mantê-lo vivo por meio da estrutura física do cérebro. Quando você usa todas essas mentes, então, e somente então, você se torna plenamente consciente do que está ao seu redor. Você percebe a realidade com mais clareza do que agora, de forma mais nítida, brilhante e concisa. Ao mesmo tempo, porém, você o compreende diretamente. Você compreende o que é além da sua percepção física. Você aceita como você mesmo aqueles outros estados de consciência nativos de suas outras mentes. Você alcança sua personalidade. Em termos de história, algumas raças antigas alcançaram tais objetivos, mas em seus termos, há tanto tempo que você não consegue encontrar evidências de seu conhecimento. Ao longo dos séculos, vários indivíduos se aproximaram, mas não tinham nenhum vínculo de expressão que permitisse aos membros da espécie entender. Eles possuíam métodos, mas os métodos pressupunham ou necessitavam de um conhecimento que outros não possuíam. O sonho, quase esquecido de Hubert na noite passada, representa um avanço, pois ele estava, pelo menos, consciente de receber conhecimento de outra maneira ainda diferente. Ele não conseguia verbalizá-lo, nem tinha um padrão adequado para contê-lo. Ele recebeu, no entanto, sua pintura recente não é coincidência, pois ele está lidando com informações não verbais, organizando os dados de outra maneira e assim ativando outras porções da mente. O material de Cézanne, o sonho e a pintura são todos aspectos de outro tipo de percepção. Seus experimentos conjuntos com a biblioteca ajudaram a definir o cenário conforme você acrescentou seu encorajamento. Tudo isso ajudará Hubert em direção a uma compreensão não verbal, que irá em outro nível, reorganizar algumas de suas crenças. Esse tipo de percepção não pode ser descrito até que ele forme padrões verbais adequados que só podem surgir com mais experiência. Nisso, sou uma pedra de toque. Ele acelera mentalmente até certo ponto, e isso o coloca em contato comigo. Uma fonte de energia adicional. Ele ativa certas partes do cérebro que o conectam a outra mente, que as pessoas ainda não perceberam que possuem. Seção 764. Você experimenta a si mesmo de uma certa maneira na superfície, por assim dizer, para tirar proveito da informação em outros níveis de consciência. Você deve aprender a experimentar aqueles outros sistemas organizacionais com os quais você geralmente não está familiarizado. Frequentemente, a aparente falta de sentido dos sonhos é resultado de sua própria ignorância do simbolismo e da organização dos sonhos. Por exemplo, você também pode interpretar mal o material revelador porque tenta estruturá-lo com referência às suas organizações conscientes comuns. Muitos insights valiosos e bastante práticos que poderiam ser utilizados se extraviam, portanto. Vou sugerir então alguns exercícios simples que lhe permitirão experimentar diretamente a sensação do seu ser de uma maneira diferente. Em primeiro lugar, os vários tipos de organização usados pela psique podem ser comparados em um nível, pelo menos com diferentes artes. A música não é melhor do que as artes visuais, por exemplo. Uma escultura não pode ser comparada a uma nota musical. Não estou dizendo, então, que um modo de organização é melhor que o outro. Você simplesmente se estabilizou em uma das muitas artes da consciência e essa pode ser amplamente enriquecida pelo conhecimento e prática das outras.
Em primeiro lugar, essas outras organizações não lidam principalmente com o tempo, mas com as emoções e os processos associativos. Quando você entender como suas próprias associações funcionam, você estará em uma posição muito melhor para impedir seus próprios sonhos, por exemplo, e finalmente fazer deles uma arte. Para interpretar seus próprios sonhos, por exemplo, e finalmente fazer deles uma arte. Existem várias abordagens para esses exercícios. A ideia será experimentar emoções e eventos tanto quanto possível fora das sequências de tempo. Como mencionei muitas vezes, a compreensão celular lida com probabilidades e abrange o futuro e o passado, portanto. Nesse nível de atividade, o tempo que você entende não existe. Você não está consciente de tais dados, no entanto. A psique, no outro extremo da escala, por assim dizer, também é livre do tempo. Frequentemente, porém, seu próprio fluxo de consciência o leva a pensar em eventos fora de sua ordem normal. Você pode receber uma carta da sua tia Abice, por exemplo. Em questão de momentos, pode levá-lo a pensar em eventos de sua infância, de modo que muitas imagens mentais passam por sua mente. Você pode se perguntar se sua tia fará uma viagem antecipada à Europa no próximo ano, e esse pensamento pode dar origem a imagens de um futuro imaginado. Todos esses pensamentos e imagens serão coloridos pelas emoções que estão ligadas à carta e a todos os eventos nos quais você e sua tia estiveram envolvidos. Da próxima vez que você se encontrar no meio de uma experiência semelhante, com associações flutuando livremente, torne-se mais consciente do que está fazendo. Tente sentir a mobilidade envolvida. Você verá que os eventos não serão necessariamente estruturados de acordo com o horário habitual, mas de acordo com o conteúdo emocional. Pensamentos sobre seu próximo aniversário, por exemplo, podem instantaneamente levá-lo a pensar em aniversários anteriores, ou uma série de fotos de aniversários pode vir à mente de seu 12º aniversário, seu terceiro, sétimo, em uma ordem exclusivamente sua. Essa ordem será determinada por associações emocionais, o mesmo tipo, seguido pelo eu sonhador. 1% do que você usou para trabalhar 3 dias atrás? O que você comeu no café da manhã há uma semana? Quem sentou ao seu lado no jardim de infância? O que te assustou por último? Você tem medo de dormir? Seus pais bateram em você? O que você fez logo após o almoço ontem? Que cor de sapato você usou 3 dias atrás? Você se lembra apenas de eventos ou detalhes significativos. Suas emoções ativam suas memórias e organizam suas associações. Suas emoções são geradas através de suas crenças. Elas se ligam de tal forma que certas crenças e emoções aparecem quase que sinônimos. Da próxima vez que surgir uma oportunidade e você reconhecer a presença de uma emoção bastante forte em si mesmo, deixe suas associações fluírem. Eventos e imagens virão à mente em um contexto fora do tempo. Alguns desses eventos lembrados farão sentido para você. Você verá claramente a conexão entre a emoção e o evento, mas outras não serão tão óbvias. Experimente os eventos da forma mais clara possível. Quando terminar propositadamente, altere a sequência. Lembre-se de um evento e em seguida acompanhe-o com a memória de outro que realmente ocorreu antes. Finja que o futuro veio antes do passado. Agora, para outro exercício. Imagine uma pintura muito grande, na qual os eventos mais importantes da sua vida estão claramente representados. Em primeiro lugar, veja-os como uma série de cenas organizadas em pequenos quadrados, para serem vistos como, digamos, uma página de história em quadrinhos. Os eventos devem ser importantes para você. Se a formatura da escola não significou nada, por exemplo, não pinte. Faça com que as fotos comecem no canto superior esquerdo, terminando finalmente no canto inferior direito. Em seguida, mude completamente a sequência de modo que os primeiros eventos estejam no canto inferior direito. Depois de fazer isso, pergunte qual cena evoca a resposta emocional mais forte. Diga a si mesmo que ela ficará cada vez maior, então observe mentalmente sua mudança de tamanho. Certas dinâmicas estão envolvidas aqui, de modo que tal cena também atrairá elementos de outras cenas. Permita que essas outras cenas terminem, então. A imagem principal atrairá elementos de todas as outras, até que você acabe com uma imagem totalmente diferente, uma composta de muitas das cenas menores, mas unidas de uma maneira totalmente nova. Você deve fazer esse exercício, no entanto. Simplesmente ler sobre ele não lhe dará a experiência que vem do exercício real. Faça isso muitas vezes. Agora, construa um sonho consciente. Diga a si mesmo que você vai fazer isso e comece com o primeiro pensamento ou imagem que vier à sua mente.
Quando terminar seu devaneio, use a associação livre para interpretá-lo para si mesmo. Alguns de vocês encontrarão alguma resistência nesses exercícios. Você gostará de ler sobre eles, mas encontrará todos os tipos de desculpas que o impedirão de fazê-los, você mesmo. Se você for honesto, muitos de vocês sentirão uma relutância, pois certas qualidades de consciência são colocadas em jogo e vão contra a sua experiência consciente usual. Você pode sentir como se estivesse cruzando os fios, por assim dizer, ou alongando músculos psíquicos vagamente sentidos. O objetivo não é tanto a execução perfeita de tais exercícios, mas envolvê-lo em um modo diferente de experiência e consciência que surge à medida que você executa as formas sugeridas. Você foi ensinado a não misturar, digamos, condições de vigília e sonho, e não sonhar acordado. Você foi ensinado a concentrar toda a sua atenção de forma clara, ambiciosa e enérgica, de uma maneira particular, de modo que sonhar acordado ou misturar e combinar modos de consciência parece passivo de uma maneira depreciativa, ou inativo ou ocioso. O diabo encontra trabalho para mãos ociosas, um velho ditado cristão. Infelizmente, certos aspectos do cristianismo foram enfatizados em detrimento de outros, e esse ditado foi baseado na crença que em um eu perverso que precisava ser disciplinado e desviado para atividades construtivas. A crença em um eu tão desagradável impede muitas pessoas de qualquer exploração do eu interior e, portanto, de qualquer experiência direta que lhes dê contraprovas. Se você tem medo de si mesmo, se tem medo de suas próprias memórias, bloqueará seus processos associativos, temendo, por exemplo, que eles tragam à tona assuntos que é melhor esquecer, e geralmente assuntos sexuais. A sexualidade é a única área forte de energia com a qual algumas pessoas estão conectadas, por isso se torna o ponto focal de todas as suas crenças sobre o eu em geral. Ao fazer alguns desses exercícios, você pode se deparar com imagens de masturbação, encontros homossexuais ou lésbicos, ou simplesmente velhas fantasias sexuais, e imediatamente voltar atrás, porque suas crenças podem lhe dizer que elas são más. Você não vai se lembrar ou querer se lembrar de seus próprios sonhos pelo mesmo motivo. Muitas pessoas, portanto, dizem a si mesmas que estão muito impacientes para descobrir a natureza e a extensão da psique e não conseguem entender por que obtêm tão pouco sucesso. Ao mesmo tempo, tais crenças as convencem de que o eu é mau. Essas crenças devem ser eliminadas. Se você não pode encontrar honestamente as dimensões de sua condição de criatura, certamente não pode explorar as dimensões maiores da psique. Esse bloqueio de associações, no entanto, é um elemento muito importante que impede muitas pessoas. As organizações da psique são mais amplas e, à sua maneira, mais racionais do que a maioria de suas crenças conscientes sobre o self. Muitos indivíduos têm medo de serem arrastados por explorações interiores de que a insanidade os domine, quando, em vez disso, a postura física do corpo e da personalidade está firmemente enraizada nessas organizações alternativas. Não há nada de errado com a mente consciente. Você simplesmente colocou uma tampa sobre ela, permitindo que ela fosse tão consciente e nada mais. Você disse: aqui é seguro estar consciente e aqui não. Muitos de vocês acreditam que é seguro fazer uma bomba nuclear, mas que é insano usar seus sonhos como outro método de manipulação da vida diária, ou que não há problema em estar conscientemente ciente de seus vírus, guerras e desastres, mas que não está certo estar consciente de outras partes do eu que poderiam resolver tais problemas. A ideia, então, não é aniquilar a consciência normal, mas literalmente expandi-la, trazendo para o seu foco outros níveis de realidade que ela pode de fato perceber e utilizar intrinsecamente. Vou sugerir muitos exercícios ao longo deste livro. Alguns deles exigirão variações da consciência normal. Posso pedir que você esqueça os estímulos físicos ou sugerir que os amplie, mas não estou afirmando em lugar algum que seu modo de consciência está errado. É limitado não por natureza, mas por suas próprias crenças e práticas. Você não o levou longe o suficiente. Em alguma noite, ao cair o sono, tente dizer a si mesmo que vai fingir que está acordado enquanto dorme. Sugira que, em vez de adormecer, você entrará em outro tipo de vigília. Tente imaginar que você está acordado quando dorme. Em outras ocasiões, quando for para a cama, deite-se e acomode-se, mas ao adormecer, imagine que está acordado na manhã seguinte. Eu não vou te dizer o que procurar.
A realização desses exercícios é importante, mas não os resultados em termos usuais. Eu disse que havia diferentes tipos de conhecimento. Da mesma forma, esses exercícios o colocarão em contato com o conhecimento de outra maneira. Feitos durante um período de tempo, eles abrirão modos alternativos de percepção, para que você possa ver sua experiência de mais de um ponto de vista. Isso significa que sua própria experiência mudará em qualidade. Às vezes, quando você está acordado e é conveniente, imagine que sua experiência atual do momento é um sonho e é altamente simbólico. Em seguida, interpretá-lo como tal. Quem são as pessoas? O que elas representam? Se essa experiência fosse um sonho, o que significaria? E em que tipo de vida desperta você se levantaria pela manhã? As qualidades da consciência não podem ser elucidadas. Esses exercícios o colocarão em contato com outros tipos de conhecimento e o familiarizarão com diferentes sentimentos de consciência que não lhe são familiares. Sua própria consciência, então, terá uma sensação diferente conforme os exercícios são feitos. Certas perguntas que você pode ter feito podem ser respondidas em tal estado, mas não de maneiras que você possa prever. Nem você pode necessariamente traduzir as respostas em termos conhecidos. Os diferentes modos de consciência com os quais espero familiarizá-lo não são estranhos, no entanto. Eles são bastante nativos, novamente em estados de sonho, e estão sempre presentes como alternativas abaixo da consciência usual. Em algum momento, ao caminhar por uma rua, finja que está vendo a mesma cena do céu em um avião, incluindo você mesmo. Em outra ocasião, enquanto você se senta dentro de sua casa, imagine que está do lado de fora, no gramado ou na rua. Todos esses exercícios devem ser seguidos de um retorno ao presente. Você concentra sua atenção externamente no momento presente da forma mais clara possível, deixando que os sons e as imagens e situação física chamem a atenção. Os outros exercícios de fato resultarão em uma imagem mais clara do mundo, pois facilitarão o próprio movimento de suas percepções, permitindo que você perceba nuances na situação física que antes teriam escapado à sua percepção. Estaremos lidando com a experiência prática direta. Não será bom para você se você estiver apenas intelectualmente ciente do que eu digo, mas praticamente ignorante. Portanto, os exercícios serão importantes porque oferecerão evidências de suas próprias habilidades perceptivas maiores. Continue a confiar nos canais de informação conhecidos, mas implemente-os e comece a explorar os não reconhecidos também disponíveis. Que informações você tem, por exemplo, atualmente desconhecidas para você? Tente prever eventos futuros. No começo, não importa se suas previsões são verdadeiras ou não. Você estará expandindo sua consciência para áreas normalmente não utilizadas. Não coloque muita aposta em suas previsões, pois, se o fizer, ficará muito desapontado se elas não funcionarem e encerrará todo o procedimento. Se você continuar, descobrirá de fato que está ciente de alguns eventos futuros quando tal conhecimento não estiver disponível em termos usuais. Se você persistir com o tempo, descobrirá que se sai muito bem em certas áreas, enquanto em outras poderá falhar miseravelmente. Haverá padrões associativos que você seguirá com sucesso, levando a pré-cognições corretas. Você também descobrirá que as emoções estão altamente envolvidas em tais procedimentos. Você perceberá informações que são importantes para você por algum motivo. Esse significado agirá como um ímã, atraindo esses dados para você. Agora, no curso normal dos eventos, você atrai a experiência da mesma maneira. Você antecipa eventos. Você está ciente deles antes que aconteçam. Tenha sucesso ou não em previsões conscientes. Você forma sua vida, no entanto, por meio da interação íntima de seus próprios objetivos e crenças conscientes. Embora seu futuro possa ocasionalmente ser corretamente percebido antes do tempo por um psíquico talentoso, o futuro é muito plástico para qualquer tipo de estrutura sistematizada. O livre-arbítrio está sempre envolvido. No entanto, muitas pessoas têm medo de se lembrar de sonhos porque temem que um sonho de desastre seja necessariamente seguido por tal evento. A mobilidade da consciência proporciona uma liberdade muito maior. Na verdade, esse sonho pode ser usado para circunnavegar essa probabilidade. Somente se você entender sua própria liberdade nessas áreas, você se permitirá explorar estados alternativos de consciência ou ambiente dos sonhos. Tais exercícios não devem ser usados para substituir o mundo que você conhece, mas para contemplá-lo e permitir que você perceba suas verdadeiras dimensões.
Não há necessidade de separar os estados de vigília e sonho da maneira particular que atualmente opera, pois são estados complementares, não opostos. Boa parte das dimensões normais da vida dependem de sua experiência onírica. Toda a sua familiaridade com o mundo dos símbolos surge diretamente do eu sonhador. Em certos termos, a própria linguagem tem suas raízes na condição onírica, e o homem sonhou que falava muito antes de a linguagem nascer. Ele sonhava em voar, e esse ímpeto levou às invenções físicas que tornaram possível o voo mecânico. Não estou falando simbolicamente aqui, mas literalmente. Desde o início, eu disse que o eu não estava confinado ao corpo. Isso significa que a consciência tem outros métodos de percepção de informações que, mesmo na vida física, a experiência não se limita ao que é percebido em termos usuais. Isso continua sendo uma boa teoria, no entanto, a menos que você se permita liberdade suficiente para experimentar outros modos de percepção. Fim do capítulo.